continuação, página 89 para mim. Para você é qual, Maraísa? Fala a sua página aí. 96. Tá. Mais do que isso, deve-se saber que existem 613 preceitos distribuídos em 613 órgãos e tendões de Adão. Então, são o quê? 613 preceitos que estão distribuídos em 613 órgãos e tendões de Adão. Essas são as 613 raízes principais, que são as 613 raízes principais, né? Vamos, cada órgão tem preceitos, então cada órgãozinho, cada órgão tem preceitos em particular que pertence. Então, cada órgão tem um preceito que particular que pertence àquele órgão. Então, cada órgão, eu até vou anotar, tem preceito particular. Estou anotando aqui. Assim, no ombro esquerdo, por exemplo, existe 11 preceitos positivos, 15 preceitos negativos que lhe pertencem. Todos que são do ombro são obrigados a cumprir mais estes preceitos do que todos os outros 613. Interessante isso aqui, hein? Então, ele fala que no ombro, vou até anotar aqui, no ombro esquerdo, o que que acontece no ombro esquerdo aqui? Existe 11 preceitos positivos e 15 preceitos negativos. E ele diz aqui que quem é desse ombro esquerdo precisa cumprir mais estes preceitos, desses que estão falando aqui, do que os 613. Não é totalmente claro para mim, Chaim Vital. Então, quem diz aqui é Chaim Vital. O que significa ter essa obrigação especial com estes preceitos específicos de um órgão por oposição a todos os 613, já que é sábio que todo mundo está obrigado a cumprir 613 preceitos, então é sábio que todos estão obrigados a cumprir os 613 preceitos. O que podemos dizer é que, além dos preceitos que devem ser realizados de acordo com as explicações acima, cada pessoa tem que saber a raiz particular. E cada pessoa tem que saber a raiz particular de sua Neshama. Que maravilha! A fim de concentrar-se nos preceitos específicos que se relacionam com ela. Olha que lindo, maravilhoso. Então, o que que acontece? Cada pessoa, vou até anotar aqui, ela precisa saber a raiz principal da sua Neshama. Olha que maravilha, ela precisa saber. Então, lendo novamente, cada pessoa tem que saber a raiz particular de sua Neshama, a fim de concentrar-se nos preceitos específicos que se relacionam com ela. Desta forma, a pessoa pode ajudar outras almas que têm uma menor obrigação. Então, desta forma, a pessoa pode ajudar uma outra alma que tem uma menor obrigação em relação àqueles preceitos e até pode ter um menor e até podem ter uma menor capacidade de executá-los corretamente e perfeitamente como ele, já que, obviamente, eles pertencem à raiz de alma de diferentes órgãos.
Então, dependendo do órgão, né, a pessoa pode ter uma dificuldade, né, de, de executar aquele preceito. Então, sabendo a raiz de alma da Neshama, que ele diz aqui ser fundamental, a pessoa pode ajudar outras pessoas também que têm uma menor capacidade de cumprir esses preceitos. Mas do que isso, eu ouvi do meu mestre que descanse em paz, que as centelhas que foram antecedidas por outras centelhas da mesma raiz de sua alma, que já cumpriram todos os preceitos. Olha que lindo. Então ele falou que o mestre dele repassou que existe centelhas, olha isso aqui, que há centelhas que foram antecedidas por outras centelhas, ou seja, vieram antes de algumas centelhas que estão aqui agora, da mesma raiz de suas almas que já cumpriram todos os preceitos. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: vamos supor que eu sou da raiz de alma do pulmão de Adão. Então, ele está querendo dizer que vieram outras centelhas que antecederam a minha vinda aqui, que cumpriram todos os preceitos já. Por outro lado, as centelhas, e aí fala por outro lado, as centelhas que foram precedidas por centelhas que não cumpriram os preceitos, ou seja, vamos supor que a Maraísa faz parte de um órgão, uma raiz de órgão de Adão, que é o coração, que ela veio e precedida de outras centelhas que não cumpriram os preceitos, é isso. Que as próprias centelhas atuais também ainda não cumpriram, e as próprias centelhas que estão aqui, que também fazem parte do coração, não cumpriram, ou seja, isso é complicado, né? E há uma diferença entre elas. No entanto, eu não sei qual é a diferença entre ambas. Então, ele diz que sabe que tem uma diferença entre elas, mas ele não sabe qual é a diferença. Isso é o autor do livro, Chaim Vital. O cumprimento dos preceitos positivos agora foi explicado. Agora vamos explicar os preceitos negativos. Então, ele falou aqui desses 6 preceitos, né? Positivos, certo? Então, que era cumprir a leitura da Torá, essas coisas aqui. São 6 preceitos positivos, né? Foi 6? Eu não lembro se foi 6. Agora ele vai falar dos preceitos negativos. Que quando violados, o arrependimento e o Yom Kippur explicam. Então, esses preceitos negativos, quando violados, o arrependimento e o Yom Kippur espiam. Existem os que exigem também sofrimento para serem expiados. Então, existe aqueles que exigem sofrimentos para serem expiados, né? Porém, existem transgressões graves que acarretam uma excomunhão espiritual. Em hebraico, karet, o corte do corpo de sua consciência de alma. Pesado, hein? Ou uma pena de morte imposta por uma corte que não podem ser expiados, a não ser pela morte. Dentre essas, existem 2 grupos. Então, existem 2 grupos que precisam passar por esse sofrimento de morte. O primeiro grupo inclui transgressões que acarretam em uma penalidade na qual o corpo deve se decompor e não deve se levantar na época da ressurreição dos mortos. Aí, então, esse é complicado, né? Então, na ressurreição dos mortos, esse corpo ele não levanta. E nesta categoria, como nossos sábios de abençoada memória disseram, estão inclusos aquelas pessoas que não têm parte no mundo vindouro, as pessoas que deixam de existir, que eu falo, né? Que não vão renascer. Então, não tem parte no mundo vindouro, porque elas estão dentro dos preceitos negativos. Então, elas, infelizmente,
deixarão de existir. Como os idólatras e aqueles que negam a autoridade profética da Torá. Então, os idólatras e aqueles que negam a autoridade profética da Torá. Eita, brava, hein? Então, muita gente deixará de existir. Então, nessa classe, a Nefesh deve reencamar, eu acho que é reencarnar, né? Deve, porque que tá reencamar, tá escrito errado. É A Nefesh deve. reencarnar. Hã? Reencarnar. É. Nesse caso, a Nefesh deve reencarnar para corrigir o que pecou. Ou seja, a nefesh dessa pessoa deve voltar para corrigir o que ela pecou, mas o primeiro corpo se decompõe e fica perdido. Então, o primeiro corpo dela se decompõe e fica perdido. No entanto, se a pessoa que transgrediu algum preceito negativo não se encaixar nesta categoria, o seu corpo não está perdido, mas o sua nefesh tem que reencarnar em um segundo corpo junto com uma centelha da sua raiz. Então, o que que acontece? Olha aqui, vamos ler de novo. Então, se a pessoa que transgrediu algum preceito negativo não encaixa nessa categoria acima, que deixará de existir, né, que eu falei. Então, o que que acontece? O corpo da pessoa não está perdido, ou seja, pelo que eu entendo aqui, no mundo vindouro, ela, por certo, eu imagino, vamos ver para frente que vai falar, por certo, ela ressuscita no mundo vindouro com aquela aparência do corpo material. Foi isso que eu entendi. Mas a sua nefesh tem que reencarnar em um segundo corpo junto com uma centelha da sua raiz. Mas assim, o corpo dela então não se decompõe, porém a nefesh dela vai ter que voltar porque ela estava dentro de algum preceito negativo, que nós estamos lendo a parte que fala dos preceitos negativos. Então a nefesh dela vai ter que reencarnar juntamente com a centelha da raiz de alma dela, que entra ali e que fica sendo a dona daquele corpo, daquele outro corpo que vai reencarnar. Com ela, a parte reencarnada será corrigida. Então, com ela, a parte reencarnada será corrigida. Que parte reencarnada? Que veio de uma outra alma de um primeiro corpo, né? A Nefesh, que vem com a parte de raiz de alma. Entendeu isso aqui, Maraísa? Não, você pode Aí explicar, fazendo favor? é o seguinte, ele falou o seguinte, vamos supor que eu e você, eu vi no mundo primeiro, e eu estou dentro de algum preceito negativo, não especificou aqui ainda no livro que preceito negativo, mas falou que, ou seja, preceito negativo significa que eu fiz alguma coisa que eu não cumpri os mandamentos. A 613 mandamentos positivos. Então, eu estou num preceito negativo. Então, o que que acontece comigo? Só que o negativo que eu estou não está relacionado com a minha falta de existência. Tá começando a chover aqui. Então, o que que vai acontecer? Eu vou continuar, meu corpo físico não se decompõe, porque fala, o seu corpo não está perdido, né? Que corpo? Pelo que eu entendi, é a fisionomia física, alguma coisa relacionada ao corpo físico, não está perdido. Mas a nefesh desse corpo meu, então, pelo jeito, eu morri, meu corpo não está perdido de alguma forma, eu entendi que só pode ser alguma forma que ele vai ressurgir no mundo espiritual com aquela aparência. É isso que eu entendi aqui. Porque fala que meu corpo não está perdido, mas eu morri. Agora eu morro porque eu estava num preceito negativo e minha nefesh vai nascer noutra vida no corpo da Maraísa. Só que ela vai vir acompanhada de uma centelha da raiz da minha alma no corpo da Maraísa, noutra vida, entendeu, Maraísa? Entendi, sim. E aí, o que que acontece? Ele fala assim, ó, é,
Mas a sua nefesh tem que reencarnar em um segundo corpo junto com uma centelha da sua raiz, que entra ali e fica sendo a dona daquele corpo. Então, junto com a minha nefesh no seu corpo agora, Maraísa, numa outra vida, você vai ter junto com você uma centelha da raiz da minha alma. Que a raiz da minha alma vai ser a dona do corpo seu. Com ela, a parte reencarnada será corrigida. Então, a parte reencarnada, que é da minha nefesh que está com você agora nessa outra vida, será corrigida. A parte reencarnada é chamada de hóspede. Então, a minha nefesh, que agora na outra vida está no seu corpo, é uma hóspede. E não de anfitrião, né? Então, ela acaba sendo uma hóspede. Não é um anfitrião ali daquele corpo. A decomposição do corpo. Agora ele vai falar da decomposição do corpo. O que é a decomposição do corpo? É a ressurreição dos mortos. O objetivo mais importante da reencarnação é corrigir o pecado de Adão e Eva, que trouxe a morte sobre eles e sobre toda a humanidade, que são almas que estão ligadas à principal raiz de alma de Adão, como mencionado acima. Essa parte é importante até para colocar, para fazer uma mensagem com ela, para a gente colocar no grupo, tá? Presta atenção, que falou da decomposição do corpo e a ressurreição dos mortos. O objetivo mais importante da reencarnação, o que é? É corrigir o pecado de Adão. Então, o objetivo nosso aqui é corrigir o pecado de Adão. Então, o objetivo nosso não é comprar, não é só ser feliz, né? Isso faz parte. É corrigir o pecado de Adão e Eva, que trouxe a morte sobre todos eles e sobre toda a humanidade, e que são almas que estão ligadas à principal raiz de alma de Adão, como mencionado acima. Continuando, o corpo é aquele elemento que se tomou contaminado com a morte. Então, o corpo, ele foi contaminado com a morte. Então, nós morremos por conta do pecado. A alma encarna para corrigir o pecado que se manifesta pela morte. Então, a morte é a manifestação do pecado. Top isso aqui, hein? Então, outra mensagem aqui, ó, que dá para fazer. Uma vez que a alma atinge isso, o corpo não morre. Aí, ó, tá vendo? Por isso que ele falou que aquela pessoa que estava no preceito negativo, mas que não estava dentro do preceito negativo, em que faria ela deixar de existir, o corpo dela permanece. Entendeu, Maraísa? Por quê? Porque falou aqui, ó. Uma vez que a alma atinge isso, o corpo não morre. Entendeu? Uma vez que foi corrigido, passou pelo processo do tikkun, do pecado de Adão, e foi curado da morte. Aí o corpo não morre. Este corpo não se decompõe. Então, este corpo ele passa a não se decompor, mesmo que a alma o abandone. Olha que interessante. Ele mantém uma parte dela. Então, ele mantém uma parte dela dentro do corpo na sepultura, que não permite que ele apodreça. Você já viu casos de pessoas que não morreram? Não, que não apodreceram, Não, não. que não apodreceram? Não. Eu não vou falar agora, não, para não falar besteira, mas tem uns, eu já vi uns casos você já viu, assim, a gente já ouviu o caso, mas a gente não sabe se é verdade ali, né? Aquele caso das múmias, já ouviu falar? Sim, que não se decompõe, né? Então, interessante, né? Mas ali fala que Será que eles eles, usam um monte de coisas, né? Agora vai será saber. que eles não sabiam dos segredos? Não sei. Eles falam muito do Egito, né? Do povo do Egito que sabia dos segredos. Então,
Mas é do lado místico, né? Eles eram muito místicos. É, assim eles falam para nós, né? Mas a gente não sabe também, né, Maraísa? Não, mas o Egito mesmo, saiu muita coisa É, de sim, lá. que eles falaram para nós que sim, mas assim, sei lá, vamos ver aqui, vamos continuar. Talvez eles sabiam dos segredos, mas falaram que eles eram místicos, né? Vai saber. Então, isso que eu tô pensando aqui, porque o que esse livro tá falando aqui, e na hora que eu lembrei agora, que me veio na cabeça primeiramente foi das múmias. Porque, tipo assim, quem sabe dos segredos sabe do misticismo mesmo. Só que não é esse É, misticismo daqui, desse mundo, né? Desse porque a jeito que gente eles sabe que eles fazem. sempre mudam a história. Eles podiam muito bem falar que esses egípcios eram místicos, entendeu? Ah, com certeza. Mas não é esse tipo de misticismo que eles ensinam aqui nesse mundo, porque a gente sabe que nesse mundo é um mundo de correção, a gente não tem que fazer nada. Se a gente É, faz, a gente mas está criando coisas usando da energia do Criador que não pode. sim, mas eu tô falando assim, é baseado na nossa leitura, que ele terminou de falar que esse corpo, quando ele vence, ele é corrigido, ele não morre. Nossa, entendeu? Isso Pois aqui é, eu nunca me vi fez casos, pensar. não. Hã? Eu nunca vi casos de pessoas normais assim, não. Só realmente de múmias. É, também. Não, não, já vi casos sim, tem outros casos também, viu? Tem outros casos, porque eu esqueci o nome, mas já vi Nunca também vi, casos de não. pessoas que. Tem casos também. Fica a pessoa, o corpo ali e. Depois vamos estudar isso aí, não vamos mexer com isso agora, Então, nós vamos confundir muito. então essas pessoas vão vir na ressurreição dos mortos com o corpo material que tiveram nesse Seu áudio mundo. tá baixo para mim. Então quer dizer que essas pessoas que não sofreram decomposição vão vir na ressurreição dos mortos com o corpo que elas viveram aqui nesse mundo. É, porque falou que terminou de falar aqui, ó. Este corpo não se decompõe, mesmo que a alma o abandone, entendeu? Ele mantém uma parte dentro do corpo na sepultura, ou seja, partinha da alma fica dentro da sepultura, que não permite que ele apodreça. Olha Mas a que gente tem, maravilha! mas a gente tem que Essas ver. pessoas são descritas como as que estão dormindo no solo. Mas Olha que lindo! a gente precisa ver se isso Olha aqui realmente agora. Os tem. patriarcas estão entre eles. Nossa, e são mencionados na oração de Amidá, oração silenciosa. Lídia, mas a gente Estes são os sabe. corpos que devem ressuscitar no momento da ressurreição dos mortos. Lídia, Pensa, Maraísa. Lídia, está me ouvindo? Gente do céu. Isso Lídia, aqui a gente tem que alô? perguntar perguntar pro Moraes aqui, sobre isso Lídia, aqui. Lídia, Isso aqui é perfeito. Lídia, Agora você tá continue. me ouvindo? Pere ressurreição Você tá me para ouvindo? colocar dos mortos. Gente, incrível isso aqui. Não faz isso. Me Você deixa tá me pensar ouvindo, muitas Lídia? coisas. Continuando. Enquanto que os outros corpos que não foram corrigidos, ou então os outros corpos que não foram corrigidos, permanecem contaminados com a morte e se decompõem na sepultura. Entendeu? Uma vez que Lídia, a alma os abandona completamente, por isso que a pessoa morre de fato. Para saber mais, consulte. Ah, vamos consultar. Depois anota aí, Maraísa, consulte o Zohar na porção Shaye Sara, na parte a ressurreição dos mortos. Eu já li isso aí. Lídia, Nossa, que maravilha, Lídia, gente. Fala isso mesmo. Lídia, Que lindo. alô? Então, Lídia, você tá me ressurreição ouvindo? Você tá me dos ouvindo? mortos. É aquele livro que eu li, Shaye e Sara, né? Mas a gente Ressurreição precisa dos mortos. ver, Olha esse livro. E mas a gente saiba precisa que ver se que. uma pessoa faz Eu outra não tá me pessoa ouvindo. transgredir um pecado que requer reencarnação, mas se ela mesma, a pessoa não pecou,
deverá haver uma volta por Ibur por parte da segunda pessoa que ficará com a Lídia, primeira alô, e Lídia. que, por sua vez, precisará reencarnar até o pecado ser corrigido. Olha a responsabilidade aqui, hein? Você entendeu isso aqui, Paraísa? Lídia, você está me ouvindo? Ah, Está me ouvindo? a voz tá baixa, mas Nossa, vai. eu te chamei um monte de vezes. Você não ouviu Ah, é porque na tá hora, baixa, eu não sei se. na parte que você Eu estava vou pôr falando meu. dos patriarcas. Só Ah, que tem um sei, pode. porém, os patriarcas não são físico. Sim, mas E aí? aqui. Então, é o seguinte, aí só que aí é o seguinte, vamos entender agora. Os patriarcas não são físicos, são luzes que têm a ver com alma, certo? Certo. Mas aqui tá querem dizer algo físico ou não? Deixa eu pensar. Agora é hora de pensar, né? Eu acho que essas coisas que tem nesse livro aqui não é nada físico. Não, faz sentido. É, porque se a gente for pro lado físico, a gente vai cair lá no conhecimento que a gente tem realmente. Então, é porque como é muita informação, a gente tem, até a mente tem que processar, né? O Olha que só, significa isso? você podia ler tudo de novo, o que Peraí, você leu, para a gente poder vamos, entender. não, olha aqui, vamos, não, realmente, Essa parte dos patriarcas, um parágrafo antes. dos Porque patriarcas, né? tem muita coisa ali, ó, que não é Vamos voltar físico. aqui. Não é É, físico, porque não. porque senão, você viu que eu comecei até a pensar em coisas físicas, porque ficou, né, parecendo. Vamos voltar isso aqui. Este corpo não se decompõe, mesmo que a alma, mas como se o corpo não decompõe, Araísa? Olha, eu acho que não é físico isso, Lídia. Este corpo não Eu se acho que decompõe. eu acho que isso aí é uma coisa boa para anotar para perguntar ao Moré depois. É, não, isso aqui é o seguinte, vamos perguntar para o Morek. Isso aqui, eu, sinceramente, vou precisar de perguntar a ele. É, Porque porque como que o corpo, a não ser que essa se, decomposição está relacionada ao mundo superior, e não esse de mundo que não a gente nascer lá em tá. cima. E não esse mundo que a gente Porque, tá. entendeu? O corpo não se decompõe lá em cima. Ou seja, não deixa de existir lá em cima. Só se ele quis dizer isso. É mais provável que Entendeu? seja. Pode ser isso, né? Mas aí, para Depois eu confirmar, seria bom perguntar ao Moré, né? vamos perguntar isso aqui, nós vamos ter que perguntar, porque isso aqui ficou, a não ser que mais pra frente esse livro nos esclareça, porque é por conta dessa palavra do corpo não se decompor, entendeu? Porque fala assim, este corpo não se decompõe, mesmo que a alma o abandone, entendeu? Mas só pode ser lá no mundo superior também, porque a ressurreição dos mortos vai ser lá em cima, ó. Ele mantém uma parte dentro do corpo na sepultura. Mas aí tem a ver com sepultura, não, que não permite que ele apodreça. Essa parte aqui é bem complexa, Nós vamos ter que perguntar, porque até eu tô na porque dúvida. fica parecendo que é físico. Fica parecendo que é físico, mas que caso você já viu de pessoa que não se decompõe? Olha, eu já vi, tem caso na internet. Ninguém vai abrir a sepultura depois que a pessoa morreu para saber, né? Não, eu já vi casos na internet, só que agora não lembro de quem, da pessoa que não sei quanto tempo lá foi abrir o corpo lá, a pessoa tava com o corpo intacto. Só que assim, Eu, hein? fica aquele corpo assim, escuro, né? Escuro, Sim, mas fica intacto, entendeu? sim. Um corpo duro, assim, mas fica intacto. Eu já vi, eu já vi, Essa eu pessoa já então não vi. pecou em vida, Então, aqui porque tá os falando é corpos que isso. Se sofrem for isso mesmo, decomposição, os corpos que sofrem decomposição são os corpos que pecaram. não é nem que pecou, é que quer dizer o seguinte, que a pessoa venceu o ticum, ela cumpriu todos os preceitos. Não, a pessoa que não se decompõe, mas a pessoa que se decompõe, ela pecou. Isso, isso. Ela não é
como é que se diz? Ela não fez todos os preceitos, né? Sim, aí ela morre, né? O corpo dela Porque dentro morre, do mas judaísmo fala hum, que conforme a pessoa pecou, a, a parte onde a pessoa mais pecou no corpo é a primeira parte que se decompõe. interessante, né? Muito É. interessante. E tem a ver o que a gente está lendo aqui agora. Porque aqui tá falando que se o corpo que o corpo peca, resumindo, é igual fala na escritura, o salário do pecado é a morte, é por aí, né? Exatamente. É o Né? pecado, Então, é o pecado que gera morte. É isso aí. isso. Então, Fisicamente também. parece aqui fisicamente. Agora eu vou perguntar se tem algum código aqui que nós ainda não sabemos. É, vai ter que perguntar para a gente não ficar Porque com ficou dúvida. parecendo que é físico isso aqui. Entendeu? Vamos anotar aqui, eu anotei aqui. Agora, continuando aqui, ó. E saiba que se uma pessoa faz outra pessoa transgredir um pecado que requer reencarnação, então, se uma pessoa faz uma pessoa transgredir um pecado que requer que ela reencarne, mas se ela mesma, a pessoa, não pecou, ou seja, vamos supor, eu não pequei, mas eu faço a Maraísa pecar. Deverá haver uma volta por Ibur. Então, eu devo voltar com parte de sua alma aí, né? Por parte da segunda pessoa, para ficar com a primeira e que, por sua vez, precisará reencarnar até o pecado ser corrigido. Então, se eu faço você pecar, mas eu não pequei. Então, eu não pequei, então eu cumpri meus preceitos aqui na Terra. Eu vou embora, morro. Minha alma ressurge lá no mundo vindouro, mas eu vou ter que voltar agora só porque eu fiz você pecar. Mas eu não vou voltar fisicamente, eu vou voltar como parte da sua alma aí no seu nascimento aí, pelo que eu entendi. É, você vai vir Compreendeu? como Ibur, Vou né? vir como Ibur. Vou vir junto com você. Isso, como Ibur. Isso Para tudo ajudar porque você a você fez a corrigir. pessoa pecar. Pensa. É, Para você ver pois que toda é. ação tem uma reação. Sim. Então, essa aqui é uma responsabilidade que também dá uma mensagem para a gente colocar no grupo. Muito boa. Neste momento, a Ô, pessoa que Lídia, causou o pecado. Oi, vou dar uma pausa para te falar uma coisa. tá Isso, gravado, viu? Mas pode falar. Uhum. tá, isso inclui aquelas pessoas que ensinam as outras pessoas erroneamente, sabia? Ah, com certeza. Né? Mas apesar que aqui tá falando, assim, depende, que tá falando que a pessoa, eu acho que talvez não, tá? Porque que uma pessoa que não pecou, ela sabe do que é certo. Ou não. Talvez ela está ensinando uma coisa que ela acha que é certa. A pessoa não pecou, deverá haver uma volta por Ibu. É, depende do pecado. A Mas gente não sabe se a pessoa não depende, pecou, se a pessoa não pecou, então. porque nós somos falhos, né? Então, nós, sem querer, a gente pode fazer alguma coisa, né? Sim. Fazer outra pessoa pecar, transgredir um pecado, né? Que requer reencarnação, entendeu? Complexo, né? Bem complexo isso É aqui. complexo, né? Agora continuar Olha aqui, ó. só, Pode falar. uma pessoa que não tem pecado, mas faz a outra pecar. Como assim? Complexo. Eu imagino, deve ter algum exemplo sim, entendeu? Com Até por certeza. nossas faltas, entendeu? A gente fala alguma coisa, sei lá, entendeu? Alguma coisa. É alguma coisa. Ó, nesse momento, a pessoa que causou o pecado pode sair dali. Não basta que uma pessoa corrija o local específico ao qual sua alma está ligada nas alturas. Olha, não basta. Ó, não basta que uma pessoa corrija o local específico ao qual sua alma está ligada nas alturas. Ela deve corrigir todas as partes de Asiá e Etzirá, etc. Ou seja, a outra parte que também está ligada a Neshama, né? Isso ajuda a elucidar o que questionei aqui. Apesar de haver preceitos particulares que se relacionam com cada órgão, todos os 613 preceitos devem ser cumpridos. Então, ó,
apesar de haver preceitos particulares, né, que está religado a cada raiz de alma de cada pessoa, que ele quis dizer que a pessoa tem que saber para corrigir principalmente aquela parte, porém, todos os 613 preceitos devem ser cumpridos, entendeu? Que antes ele falou que é importante a pessoa saber a parte da raiz de alma para ver qual pecado que está ligado àquela parte. Mas ele está dizendo aqui que mesmo assim ela precisa cumprir os 613 preceitos. E para isso, Interessante. a pessoa precisa crer na reencarnação. Porque se ela não crer na reencarnação, ela não vai saber sobre isso. Ainda tem mais essa, né? Sabia agora, disso? É, Olha a agora isso é fundamental. Todo mundo que fala sobre reencarnação logo liga ao espiritismo. Pois olha é. só, Por isso, perigo, como que tiraram olha foco. só como eles trabalharam bem, né? Que eu fico observando, né? Eles trabalharam para desfocar todas as almas, todas as centelhas. Exatamente. Você fala de reencarnação hoje, não, é espírita. É espírita. Então, desse jeito. Ignorância é o quê? Falta do conhecimento. Que leva a pessoa a viver nesse ciclo vicioso, sem saber. Fizeram as coisas muito bem feitas, o sistema, Lídia, muito bem feito. Pois é, isso aqui é terrível, né? Porque se a pessoa não acredita nisso aqui, leva como uma brincadeira. E não é nem por brincadeira, porque, olha só, não é nem por brincadeira, porque aquelas pessoas que creem em JC e creem em Yeshua, elas não acreditam em reencarnação. Não. Porque se Yeshua e JC veio para pagar os pecados, como que existe reencarnação? A reencarnação está ligada à correção da alma. Nossa, profundo complicado, isso, hein? Pois é, eles trabalharam bem demais. Pois é. E a gente vai ter que fazer um videozinho falando isso aqui, ó. Nossa, muito interessante. Muito interessante. Tem que marcar essa parte aí e falar sobre isso. Vamos ler essa parte aqui. No final, nós vamos fazer uma volta aqui para a gente comentar isso aqui. Vamos fazer isso? Vamos sim. E aí a gente coloca esse mais em público. Do jeito que você está fazendo, a gente lendo e comentando, é bom que é assim, que não cansa. E não tem que fazer também 2 gravações depois. Olha, agora me parece, em minha humilde opinião, isso fala Chaim Vital, que a explicação é diferente do que foi dada anteriormente, como se segue. Se uma pessoa tem nefesh de SA, não basta essa pessoa corrigir somente essa parte, para poder permitir que o Ruach de Nurpa de Etzirá entre nela. Ela terá que corrigir todas as partes de Nefesh, que são as suas partes de SA. A Nefesh de Malchut, de Zerampim, que é de SA, por exemplo, e Malchut de Ima, Aba, Kirampim de SA. Todas essas partes de sua Nefesh, elas são o Nahanshai, de SA, e todas juntas são chamadas de uma nefesh completa de Asiá. Ou seja, se a pessoa peca e ela faz parte ali de algum local de Asiá, não adianta somente ela corrigir aquela parte, ela vai ter que corrigir tudo. É isso que está querendo dizer. Todas essas partes de sua nefesh, elas são a Nahanshai de Asiá, e todas juntas são chamadas de uma nefesh completa de Asiá. Só então a pessoa pode começar a ganhar, só então ela poderá ganhar suas partes da nefesh, que está em Ruach de Asiá. Por isso dissemos que uma pessoa precisa corrigir todo mundo de Asiá, pois neste mundo não existe só uma nefesh isolada, né? Tanto é que nós vimos tantas partes da nefesh que existe ali, não é só uma nefesh isolada. Isso é prova de que a pessoa não precisa corrigir só a raiz a qual sua alma está ligada. Apesar da questão do Ruach e do Neshama, já que tem sido discutido anteriormente, agora vamos explicá-la melhor.